gente, tô aqui com Duda Convida para apresentar para vocês esse quadro maravilhoso que vai ter aqui nos próximos dias nesse canal. Vocês vão ver histórias inspiradoras de pessoas inspiradoras. Esse projeto foi muito sonhado e agora ele saiu do papel. Hoje minha convidada é Rayane, a dona da Clínica Esté, e a gente vai contar um pouquinho da trajetória dela até chegar aqui. Já estou aqui com Rayane e, gente, essa história eu vou amar saber assim de pertinho, porque eu sei que tem coisas que eu não sei, mas boa parte dela eu acompanhei. Eu estou muito ansiosa para ter essa conversa, para saber mais sobre essa carreira. E pode começar, Rayane, me diga aí quando foi que você se descobriu, porque é um grande ponto, gente. Ela é micropigmentadora, ela trabalha com sobrancelhas, mas ela começou com outra coisa. Eu sempre quis ter meu próprio dinheiro. Eu nunca queria depender. Aliás, eu dependia, né, dos meus pais, mas eu queria ter meu dinheiro para comprar o que eu quisesse. E aí eu comecei a tentar fazer unha. E comprei um alicate, comecei a fazer unha do povo em casa e o povo gostou. E aí eu fui falar com uma colega minha que tinha um salão, perguntar se ela estava precisando de uma manicure, e ela estava, é Edivânia. E eu comecei a trabalhar lá em Edivânia, eu passava 4 horas em uma unha, apenas. Quem foi que ensinou você a fazer unha? Você foi aprendendo só? Eu fui sozinha e comecei a fazer no povo em casa mesmo e eu sempre fui muito perfeccionista em detalhes, em coisinhas pequenininhas, sabe? Aí eu comecei a fazer do povo em casa e comecei a fazer unha lá. E a Edivânia também aqui e acolá ia dando algum toque. E aí foi dando certo. Tem uma mulher que vinha de fora fazer sobrancelha lá, todo domingo. Aí um dia essa mulher veio, passou o domingo inteiro fazendo sobrancelha e quando eu não estava fazendo unha, eu ficava olhando, eu sentava e ficava desse jeito, olhando ela fazendo sobrancelha. O que é que ela pegava primeiro, como é que ela passei o domingo desse modelo, um domingo. E aí quando ela foi embora, chegou uma menina querendo fazer a sobrancelha desesperada porque ia fazer a prova do Enem, tinha que fazer a sobrancelha, só que a mulher tinha ido embora. Aí você foi lá e aí a Divina disse assim, mulher, mas aqui não tem quem faça. Eu disse, pois eu sei fazer. Nunca tinha pegado numa pinça. Meu Deus do céu, corajosa. Eu não sei se ela é corajosa ou a menina. A menina não sabia. Ah, então era ela, né? Eu nunca tinha pegado numa pinça, então eu rapidinho fui lá dentro na parte da depilação, procurei um pentinho pequeno, uma tesourinha menor, que lá tinha, né, uma pinça, e voltei, a menina sentou lá na cadeira. E eu dei meu melhor. Acho que eu passei 1h30 nessa sobrancelha dando o meu melhor. E aí, quando a menina se olhou no espelho, ela amou. Não acredito. Que coisa mais. Ela amou, porque assim, acho que pelo fato de eu ser tão perfeccionista, eu sabia que um lado tinha que ficar igual ao outro, que eu já tinha uma noção de como tinha que ser uma sobrancelha. E naquela época, as pessoas não davam tanta ênfase na sobrancelha, não tinha que ser perfeita. Então a menina amou e a partir daí tinha outra menina que trabalhava lá no salão, viu e quis fazer também. E aí a Edivânia viu que eu sabia fazer e quem chegava perguntando ela já me indicava. E passou o tempo, depois eu fui trabalhar com a Anaína e aí a Anaína me ensinou a fazer depilação e eu fiquei fazendo unha, sobrancelha, depilação. E a Anaína precisava que alguém escovasse o cabelo dela, então ela me ensinou a escovar cabelo. Aí eu fazia unha, sobrancelha, depilação, lavava cabelo, hidratava. Quando eu tava sem fazer nada, eu tinha que fazer alguma coisa. Nunca conseguia ficar parada. Então eu sempre tinha que estar fazendo alguma coisa e quando chegou o tempo de eu criar asas e voar, né? Ir para o meu salão, aí eu criei asas e coloquei um cantinho bem simplesinho fazendo unha e sobrancelha. E aí, quando você abriu o salão, como é que foi? A receptividade, onde foi? Aí eu fui procurar um ponto barato, porque sempre o dinheiro era bem pequeno, bem pouquinho, não tinha dinheiro não. Mas aí eu fui procurar um pontinho barato e comprei algumas coisinhas e fui pra... Sempre teve pessoas que me estenderam a mão. Eu sempre Deus colocou alguém ali para me estender a mão. Teve uma pessoa, Maria José, que me alugou o ponto e além de me alugar o ponto, me emprestou um monte de coisa que ela tinha de uma antiga loja dela. Então, várias coisas que eu coloquei no salão era dela. E
E coloquei esse salãozinho, comecei a fazer unha, cabelo. Era em frente ao Guacamole, na época. E aí eu trabalhei muito tempo lá, fazendo unha e sobrancelha. Minto, cabelo não. Era unha e sobrancelha. E fui ganhando uma boa clientela, era próximo da feira, no domingo eu sempre estava ali, aberta, e uma pessoa ia chamando a outra, e aquela divulgação boca a boca. Era bem movimentado aquela área. Era bem movimentado. Eu lembro que eu fazia depilação também, e a única coisa que dividia o salão era bem pequenininho, tinha um puff, a banquinha de unha e uma cortina. E atrás dessa cortina eu fazia todo tipo de depilação. Tipo uma cortina assim, que qualquer pessoa puxava e olhava. Mas não sei quem era mais doido, se era eu que fazia a depilação ou se era as clientes que iam fazer a depilação. Mas eu tenho clientes dessa época até hoje, isso faz em torno de uns 14, 15 anos. É uma história, viu? São anos. Foram muitos degraus. Isso você tinha quantos anos? Na época eu tinha acho que uns 16, 17 anos. Bem novinha, viu? Meu primeiro contato com o salão, quando eu fui fazer unha lá em Edivânia, eu tinha 14 anos. Gente, é muito parecida essa história, porque Rayane, ela sempre foi muito de ensinar. Eu conheço muito Rayane e é até bom que eu seja a pessoa que está entrevistando ela, porque eu posso falar dela também. Porque eu já trabalhei num salão com ela, eu cheguei lá louca pra entrar no mundo da beleza e eu fui com uma amiga que foi cortar o cabelo com ela. Eu nunca tinha visto Rayane na minha vida. Aí eu disse, ô mulher, você não tá precisando de ninguém não para me ajudar aqui? Aí ela perguntou o que eu sabia fazer, eu disse nada, infelizmente nada, tô querendo aprender. Aí a gente conversou e ela disse que eu fosse, que ela me ensinava. E no outro dia eu fui e eu disse que eu queria muito mexer com maquiagem, eu gostava muito de maquiagem. Aí Rayane levou umas coisas que ela tinha em casa, eu peguei umas coisas que mãe tinha e pronto. Teve um dia que tava o salão cheio de gente. Aí teve uma pessoa que estava precisando de uma maquiagem, ela fez exatamente o que ela fez quando a menina queria fazer a sobrancelha, que ela disse que ela fazia, ela fez comigo. Aí ela jogou na minha mão, minha filha, eu fiz a maquiagem, quando a menina saiu da salinha lá, todo mundo que estava no salão amou a maquiagem e daí que eu comecei a maquiar. Foi exatamente no salão dela, desse jeito, assim, com a cara e a coragem, literalmente. Tem que ser assim, né? E ela eu sempre disse a ela, Rayane é aquele tipo de pessoa que se você colocar ela para construir uma casa, ela não sabe não, mas ela vai aprender e ela pega muito rápido. Então por isso que ela tem essa história todinha aí, porque o que botava para fazer, ela fazia. Eu sempre fui muito curiosa, muito curiosa. Eu lembro quando eu era pequena, tinha um menino lá perto lá de casa que ficava desenhando aqueles desenhos de Goku, Dragon Ball Z, e fazia um sombreamento, um negócio, ficava os desenhos, a coisa mais linda. E eu disse, eu vou fazer. Eu gastei um caderno de desenho todinho tentando fazer, mas eu consegui fazer os desenhos igual de um menino. E aí, nessa época, eu engravidei. Né? Quando eu trabalhei, né, um tempo lá, e quando eu tava com 20 anos eu engravidei. E eu trabalhei até os 7 meses de gravidez. Só que aí não deu mais, a barriga era imensa e eu tive que levar as coisas para casa. Fechei o salão. Parte péssima, né? Mas não foi péssimo porque foi assim um momento que eu pude curtir meu filho, assim, não me arrependo. Eu não me arrependi nem um segundo que eu passei em casa com meu filho. Eu só voltei para o salão novamente quando meu filho estava com 2 anos. Que aí eu tive que reconstruir tudo de novo. Eu tive que reconstruir toda uma clientela. Eu já tinha desfeito de muita coisa. Tive que comprar muita coisa nova, tive que correr atrás. E isso foi numa época muito difícil. Eu fiquei em casa, até então a situação era apertada, mas dava para ir segurando. E chegou um momento que não deu mais para segurar e eu queria voltar a trabalhar porque o dinheiro não dava. Você com um filho pequeno, não dava. E assim, tinha muitas pessoas que me ajudavam, sabe? Nesse momento assim, que
que eu parei de trabalhar e fiquei só em casa, minha família sempre estava ali presente. Foi um momento bom, foi um momento difícil financeiramente, mas que se eu voltasse no tempo, eu faria tudo igual. Porque eu pude curtir cada detalhe, assim, eu pude curtir meu filho nascer dos dentes, eu pude amamentar ele até 1 ano e 3 meses. Eu colocava ele para dormir e adormecia com ele, curtia aquele momento. Eu brincava com ele na areia. Então, assim, eu curti muita coisa. Eu vi ele dando os primeiros passos, eu vi ele falando as primeiras palavras. Eu não perdi nenhum detalhe. É porque quando a gente tem que dar uma pausa dessa, assim, entre aspas, a gente vê como fim, né? A gente fica arrasada, achando que é o fim. Eu comecei a me desfazer das coisas. Mas eu lembro mais de uma frase que é que a gente tem que dar 2 passos para trás para pegar impulso, né? É mais ou menos assim. Para poder pegar impulso e seguir em frente. Então, Você encaixa bem muito nisso. Assim. E aí eu tive ajuda de novo. Eu não tinha com quem pagar um aluguel. Não tinha. Mas eu disse, eu vou recomeçar. E eu vou alugar uma casa e eu vou trabalhar 1 mês e com esse mês de trabalho eu pago o aluguel. E aí eu fiz isso. Só que eu procurei a casa num ponto estratégico. Eu pensei, onde é o maior fluxo de pessoas todos os dias da semana? Qual o local de tenente que tem o maior fluxo de pessoas? Escola Senhora Santana. O dia todinho entrando e saindo gente, pai de aluno, funcionário, não sei quantos funcionários. Então eu disse, eu tenho que procurar uma casa lá perto, porque eu vou estar chamando. É muito cômodo você estar trabalhando, você quer fazer uma sobrancelha, uma depilação, uma unha, você tem meia hora de pausa, 1 hora, você sai do trabalho, às vezes correndo, tá no salão de frente. Isso é muito, ter muita visão, viu? É olhar por esse lado aí, pesquisar o lugar que você planejar estrategicamente. Então eu aluguei a casa, mas eu não tinha nada para colocar dentro da casa. Só à vontade. Só à vontade. Aí Maria José outra vez entrou em cena, né? Eu cheguei lá na escola, de frente. Maria José, aluguei uma casa aqui de frente para voltar a trabalhar. Porque ela era minha cliente também. Foi, mas eu não tenho nada. E aí ela mais uma vez me ajudou e a gente conseguiu umas coisas até velhas que iam para o lixão, que eram coisas quebradas de prefeitura, cadeira quebrada, coisas que não serviam mais, realmente ia para o lixão. Tudo enferrujado. E eu fui lá, peguei, lixei, pintei, comprei o tecido, forrei, organizei e montei o salão. Novamente. E aí, muitas amigas e clientes que faziam tipo a unha comigo, então, que tinha alicate em casa, esmalte. Aí, de repente, essas pessoas começaram a trazer essas coisas e me doar. Eu tenho uns esmaltes lá em casa, vou trazer. E aí foi aumentando e aquela clientela que fazia comigo há muito tempo soube que eu estava de volta. E aí quando terminou o mês eu tinha o dinheiro do aluguel e o dinheiro para investir mais um pouco. E eu investi mais um pouco. Eu não fui me deter a comprar roupa, sapato, não sei o que, não. Nessa época você trabalhava com cabelo? Não. Já não trabalhava com cabelo ainda? Eu comecei com unha, sobrancelha e depilação. Quando o primeiro mês eu vi que deu certo, aí chamei a revendedora de produtos de cabelo e disse, eu quero fazer cabelo, eu sei fazer, você me vende fiado. É feio, né, dizer isso? É horrível dizer que você comprou fiado, mas eu não tinha dinheiro e eu sabia que eu tinha condições de trabalhar e arrumar o dinheiro e pagar. E aí eu comprei algumas hidratações, comprei um secador, comprei uma prancha, comprei algumas coisas e comecei a trabalhar com cabelo também. E fui montando minha clientela. E graças a Deus paguei tudo bem direitinho. E aí vamos para a segunda parte, né? Foi quando eu vi que a casa não ficou, depois que eu comecei a trazer algumas coisas de casa, trazia meu filho, tinha que montar um quarto, porque quando meu filho precisava dormir, então a casa deixou de ser meio que um ponto comercial e começou a ser uma casa. E eu nunca quis ter um ponto de comércio dentro de uma casa, não acho legal.
mesmo que seja do lado, colado, dentro, mas que seja separado. Não acho legal, tipo, ter alguém assistindo na sala e uma cliente passar no meio. Eu não acho isso profissional. E aí eu dei outro pontapé grande. No caso, nessa casa, você atende em que lugar? Todos os lugares. Eu comprei um lavatório bem fraquinho. Eu acho que eu paguei R$40 nesse lavatório. Não acredito, não. Eu saía pesquisando, assim. Eu tô precisando de um lavatório. Você não sabe quem tem? Não sei. Mas é quanto? R$200? Não posso, quero outro. E ia pesquisando, sabe? E aí encontrei um lavatório. Até minhas amigas hoje dizem assim que eu sou muito gosto muito de pechinchar, mas eu aprendi a pechinchar desse jeito, na pressão. Mas ela é mesmo. Adoro pedir desconto e procurar coisa barata. Nunca deixei isso de mão e acho que não vou deixar nunca, porque é incrível as coisas que você consegue procurando. E aí veio a segunda etapa, né? A Álvaro já estava um pouquinho maior, não dava para ficar naquele meio, ele ficava enjoando quando dava sono, ficava traquinando, queria comer, me atrapalhava, me desconcentrava. O lavatório era lá na cozinha. A parte de depilação e sobrancelha era em um quarto, a unha era na sala, mas tinha outro quarto, que era o meu quarto de dormida, e tipo, o cabelo já era lá na área, então eu usei a casa inteira, mas aí eu comecei a usar a casa inteira pra mim também, pra minha família, e acabou que aquele ambiente ficou todo desorganizado, muito desajeitado, era um ambiente grande, mas aí acabou que ficou muito desorganizado e desajeitado. Aí foi quando eu procurei uma pessoa para ficar cuidando de Álvaro em casa. Aí, nessa hora a situação financeira já estava melhor, porque já estava chegando muito cliente, a notícia estava se espalhando, o negócio na escola deu certo, porque as funcionárias da escola tem umas que tá até hoje. E deu certo, e aí tava tudo dando certo. Então eu vi que eu tinha condições de pagar alguém para cuidar do meu filho em casa. Aí fiz isso e aluguei um ponto comercial, que foi exatamente aquele ponto que você foi trabalhar comigo. Lá por trás, na outra rua, antes da escola, né? Aí ali onde eu trabalhei muito tempo com cabelo. Passei anos, eu acho que eu passei uns 6 ou 7 anos trabalhando com cabelo. Fazendo cabelo, unha, fazia de tudo. Terminava o dia morta de cansada. Só ouvir, você lembra, né? Como é que a gente terminava? Tinha dias que a gente chegava de 7 horas da manhã, saía de 10 da noite. Só o peito de cansada. E almoçar era em cima de uma maca, de todo jeito. Eu lembro, mãe sempre mandava minhas marmitinhas, eu mandava pra você, né? Eu mandava nós comer. E a gente comia ali de todo jeito, do jeito que desse certo. Era o cliente esperando, era o cliente olhando a gente comendo. E comia e atendia de novo. Pra quem for também era perto de Oswaldo, era marmitinha de carne. Era marmitinha de carne. Tem a parte boa, além de ficar lembrança boa, a resenha, né? De noite era a janta lá de tipo, né? Era lasanha, umas fantas, não sei o quê. Eu sei que tinha dia que a gente saía tardíssimo da noite, só viva cansada. Mas aí quando saía já tinha começado as festas, já no meio da rua, que era perto também, já tava. E a Copa do Mundo, que a gente escutou a Copa todo dia de lá, você lembra? Era o povo do meio da rua, gol! E a gente desesperada. Eu arrumei uma televisão velha, botei lá no salão pra gente assistir o jogo, era arrumando cabelo e olhando pra televisão, pra ver quem tava na frente, quem tava fazendo gol. Mas quem trabalha em salão, gente, sabe que é isso aí mesmo, viu? Principalmente quando é um salão de beleza mesmo que une todos os serviços, é correria. Mas que a mulher gosta dessa correria aí. Gosta, só que chegou um momento que eu cansei, né? Que eu vi que não conseguia mais, assim, atacou logo a coluna, mexeu com minha saúde, veio gastrite nervosa, veio muitas situações que não deu mais. Eu fiquei no ponto de não conseguir andar. Mas depois desse salão, você ainda foi pra lá? Fui que eu ainda fui pra outro ponto também. Fui pra outro ponto, lá era maior, mais organizado, o ponto era mais bonitinho. Aí passei muito tempo ainda lá. E aí depois eu vim morar aqui em Tenente e eu encontrei uma casa que tinha um ponto colado na casa. Então pra mim era muito melhor porque eu só pagaria um aluguel. Então eu trouxe o salão com cabelo, com unha, tudo ainda, mas aquilo tomava meu tempo demais e foi justamente quando eu
arriei da coluna. Tinha dias que a cliente chegava para fazer algum atendimento e eu dizia assim, eu não consigo. Eu já tinha tomado 1.200 remédios e minha coluna queimava, assim, de eu não conseguir levantar os braços. Então aí a cliente dizia, vamos que eu vou dar uma massagem. Aí a cliente me dava uma massagem, depois eu ia escovar o cabelo dela. Coisas de salão, só quem trabalha em salão sabe, né? É bem assim, é uma parceria muito grande. Cliente, a gente constrói amizades assim pra toda hora. Você vê que a pessoa tá com a coluna doendo, a cliente chega, ela vai pagar pelo serviço, mas ela se dispõe a ir fazer uma massagem na sua coluna para você atender ela. Então é uma parceria, é um ajudando o outro, é um compreendendo o outro. Eu sempre gostei de pensar dessa forma. Eu nunca fui aquela profissional que diz assim, cliente desmarca, porque aconteceu um imprevisto, tem que desmarcar. Eu não acredito, e dizer as coisas para o cliente porque desmarcou. Imprevisto acontece. Imprevisto já aconteceu comigo e eu tenho que ligar para o cliente, fulano de tal, me desculpa, eu não vou ter como lhe atender hoje, aconteceu aqui um imprevisto, vamos remarcar. Imprevistos acontecem. Cliente atrasou, imprevistos acontecem. Dos dois lados. Dos dois lados, eu também posso atrasar. Eu não sou perfeita, vai ter momentos que eu vou precisar da compreensão dos meus clientes, do mesmo jeito que eu tenho que ter compreensão com os meus clientes. Então, isso é uma coisa que eu sempre prezei muito. E aí, sempre melhorando, né? Sempre vindo mais cliente, mas aí não deu mais pra mexer com o cabelo. Eu fiquei de cama, não conseguia nem andar, fui tomar injeção, não conseguia. E aí veio a decisão de parar de mexer com o cabelo. Porque o que mais prejudicava minha coluna, infelizmente, era o cabelo. O secador, a prancha, esse movimento aqui. Mexia muito com minha coluna. E a unha. A unha também mexia demais. A posição que eu ficava para fazer uma unha, aquele lixado do pé. Todo esse movimento mexia demais comigo. E acabou que eu não tinha mais condições físicas. Eu ia dormir bem, quando eu acordava, escovava um cabelo, eu já arriava. Então, chega, agora eu vou ter que dar um basta. E aí foi quando veio a ideia. Na época, poucas pessoas sabiam o que era micropigmentação. E eu, como sempre, furada, né? Lascada, porque ganhava dinheiro, mas o dinheiro que ganhava era para me sustentar. Quem tem salão e mexe com cabelo sabe, é tudo caro. Tudo em salão é caro, então você ganha, você consegue ficar alguma coisa, mas você gasta, você investe muito ali, diariamente. Não é uma coisa que você, eu comprei o equipamento e agora eu vou só trabalhar, é produto. É produto, toda hora você tem que estar gastando, todo dia você compra. Se não tiver condições de comprar uma grande demanda, todo dia você vai ter que comprar. Então, salão é isso. E aí veio a ideia, vou fazer micropigmentação. Aí todo mundo caiu em cima, você é louca? Você vai deixar de fazer cabelo e unha e vai fazer um curso caríssimo, investir não sei quantos mil em um negócio desse, você acha que quem é que vai sair da sua casa para pagar R$300 numa sobrancelha? E você vai pagar com o quê se você está deixando de fazer cabelo e unha? Você é louca. Então, muita gente assim, não tem cabimento. Aí eu pensava, eu dizia, pode ser que não dê certo, mas pode ser que dê certo, né? Pode ser que eu dê um tiro no escuro e acerte o alvo, porque você já pensou, se eu fizer 10 micropigmentações por mês, eu vou ter um lucro bom. Gente, eu lembro que nesse tempo eu não estava morando em Temene. Aí a gente conversava um pouco, a Rayane me disse assim, Duda, eu estava fazendo as contas, você me falou desse jeito. Ela não tinha falado que tinha tudo isso por trás, né? De dor de coluna, de tudo mais. Ela me disse que não ia mais fazer unha, nem depilação, nem cabelo, essas coisas, né? Que demanda mais tempo. E ia fazer só sobrancelhas. Aí eu disse, menina, você é doida, é?
Você vai deixar a clientela que você tem há anos pra mexer só com sobrancelha, que tipo nem era o forte dela, assim, entre aspas, nem era o que ela mais... Foco, né, naquele momento. nem era o foco dela naquele tempo, aí eu fiquei sem entender, assim, completamente sem entender. Mas eu sempre fui muito de apoiar. Então eu disse, se você acha que dá certo, então vai em frente. Aí tá aí. Muita gente disse isso. Porque eu inclusive sempre falo isso, que histórias de sucesso, toda história de sucesso teve ousadia. E foi isso que o Ryan teve. E aí eu pensava, aí pronto, dei o tiro no escuro, meti a cara, peguei um empréstimo. Não aconselho a pessoa fazer um negócio desse que eu fiz. Começar devendo, né? Que nem a gente diz. Não aconselho, mas naquela época eu encarei. Hoje eu não teria mais coragem de fazer um empréstimo tão alto sem saber se ia ter retorno. Acho que hoje eu me tornei uma pessoa mais sensata. Mas na época eu era muito ousada e mesmo muitas pessoas dizendo que poderia não dar certo, mas eu analisei, pesei os prós, os contras e eu disse, vai dar certo. Vai dar certo, eu comecei a pesquisar, vai dar certo porque em Natal tá dando certo. Eu só sabia de Natal, eu não sabia, e em Acari. Tinha uma pessoa em Acari que estava fazendo e em Natal tinha várias pessoas fazendo. Comecei a seguir essas pessoas e olhar os trabalhos e comecei a ver se vai dar certo. Porque as outras encararam e tá dando certo, por que não dá? Vai dar. E aí eu fiz o curso de micropigmentação e comecei a fazer. Então, qual foi a minha estratégia? Para mim tirar pelo menos a despesa com o material. Eu precisava de modelo. Eu fiz o curso, no curso eu fiz a prática em um modelo. Mas eu não me tornei profissional a partir daí. Você sabe que conhecimento é tudo. Mas a prática é o que bota o conhecimento pra frente, né? E eu precisava de modelo. Só que eu não tinha condições de fazer micropigmentação nas pessoas de graça, porque o material era caríssimo. Então eu disse, eu vou unir o útil ao agradável, vamos ver se cola. Aí postei no Facebook na época. As primeiras 10 clientes que fizerem micropigmentação só paga R$200. Eita, choveu de gente. Choveu de gente. Foi incrível, porque as pessoas começaram a querer saber o que era aquilo, né? O que é micropigmentação? E aí o pessoal começou a procurar. É um negócio muito top, porque ela fez um curso não sei por quanto, então é uma coisa... E aí cidade pequena é bom por isso, né? Porque o boca a boca é massa demais. Tudo se espalha, tudo vai pra frente. Seja falando bem ou falando mal, né? Se espalha. Fala que eu falo mal. Aí pronto, apareceram essas 10 pessoas e aí eu consegui tirar uma parte do material, né? Pronto. E essas 10 pessoas foram falando para outras pessoas. E começaram a procurar gente de Jardim de Seridó, começaram a procurar gente de São Vicente, de Florânia, de Serra Corá. Mas se eu arrumasse umas pessoas, você vinha atender aqui? E eu dando um monte de difícil. O povo ligava para mim, tem vaga? Eu pegava na agenda branca. Tinha nome de ninguém. Eu dizia, só um momentinho que eu vou olhar. Folheava a agenda, Era pra ser área do marketing. Vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo que ela é toda marqueteira aí. Aí eu folheava um pouquinho. Tem! Você pode vir tal hora? Posso? Tá, dá certo. Mentira, só a agenda tava branca. Mas essa coisa de ser difícil acabou atraindo alguns olhares. Menina, né? aquela mulher, ela é cheia, viu, menina? Ela é cheia. Ela foi procurar horário na agenda pra mim. Desse jeito. Aí começou a dar certo. Aí tipo, você viria atender em Serra Corá? Aí eu tinha que pesar, né? Não adianta você ficar eufórica e dizer assim, vou fazer carreira. Peraí. Eu fazia R$300 uma micropigmentação na época. Subiu bem pouquinho, né? De lá pra cá. Pra alegria dos meus clientes. Porque material tá caro, viu? Aumentou bastante. O valor da luva, minha gente, quase.
Aumentou muito. Aí, tem como você me encerrar? Como é que eu ia em Serra Corá fazer uma micropigmentação, gastar com combustível, perder uma tarde inteira, uma manhã inteira, para daqui a 30 dias ir de novo fazer o retoque? Não ia tirar nem a despesa de ir, né? Aí eu vou. Se você arrumar no mínimo 5 pessoas, aí a pessoa queria fazer. Aí a pessoa arrumava as 5 pessoas, às vezes até mais, e eu pegava o beco. Subia numa motinha, botava a mochila nas costas e ia embora. Você ia sozinha de moto? Ia sozinha, às vezes ia com a Edivânia, às vezes ia com outra pessoa, às vezes ia de carro de linha, mas pegava, a maioria das vezes era de moto. Amanhecia o dia, tomava um banho, me ajeitava, botava a mochila nas costas e ia embora. E pronto, e comecei a atender fora e comecei do nada, uma amiga minha fazendo a sobrancelha disse assim, eu queria fazer, mas eu não tenho condições de levantar o dinheiro todinho de uma vez. Aí eu penso assim, meu Deus, não tem como eu dividir em várias parcelas, porque o material é caro, eu não tenho como cobrir. Se eu começar... cartão naquele tempo era uma coisa que não era todo mundo, né? Todo mundo que tinha, há mais de 4 anos atrás, né? A gente diz assim, naquele tempo parece que faz uma eternidade, não faz tanto tempo, mas hoje em dia, 2020, 2021, é que cartão tá tendo mais, as pessoas estão tendo mais acessibilidade ao cartão de crédito. Antes não, era muito difícil. Você tinha que ter uma renda comprovada, era toda uma burocracia para ter um cartão de crédito. Então não era todo mundo que tinha. Eu dizia, mas eu não tenho, como é que eu vou dividir? É minha amiga, eu quero bem, eu queria fazer, mas se eu começasse a fazer, eu tenho tanta amiga em Tenente Laurentino, que se eu começasse a fazer para todas as minhas amigas parcelado, eu ia ter que fazer empréstimo para pagar o material de fazer a micropigmentação delas, né? E aí, naquela hora, ela falando isso, aí eu dei aquele estalo. Eu pensei naquela hora fazendo a sobrancelha dela. Já sei, um consórcio. Mas eu tô com um projeto muito legal que você pode entrar. E era eu dizendo que tava com um projeto, mas era o projeto saindo na minha cabeça e vindo pra minha boca e eu dizendo a ela, na mesma hora, sabe? Faz muito tempo que eu tô com esse projeto. Tem um projeto muito legal que dá pra você entrar. Eu tô com um projeto de consórcio de micropigmentação. Como funciona? Aí vinha na minha cabeça aqueles consórcios da Natura que o povo faz, sabe? Não é muito simples. Eu formo um grupo de 10 pessoas. Cada pessoa paga R$35 por mês. E todo mês eu sorteio uma pessoa. Do nada eu pensei, na minha cabeça eu fiz esse cálculo. Se 10 pessoas pagarem R$35 por mês e todo mês eu fizer uma micropigmentação, significa que eu estou fazendo à vista. Né? Eu quero, bota meu nome. Quando a pessoa saiu, eu de repente fui lá, já montei uma artezinha, joguei no Facebook da vida. Consor Micro. Você que criou, né? Eu que criei tudo, assim, do nada. Consor Micro. E joguei nas internet da vida e montei, graças a Deus, nesse ano, eu montei 10 grupos de consórcio de micropigmentação. E eu consegui comprar meu carro com esse consórcio de micropigmentação. Foi assim, outro tiro no escuro grande. E aí, em menos de 2 anos, 1 ano e pouquinho, porque teve grupos que começou em fevereiro, teve outros grupos que eu comecei em outubro, né? Não era não saiu os 10 grupos num mês só, mas em menos de 2 anos eu consegui fazer mais de 100 micropigmentações por meio do consórcio. Tá vendo aí, gente? Se ela não tivesse arriscado... Se ela tivesse ido escutar o povo que disse que ela era louca de gastar dinheiro num curso desse. De parar de fazer cabelo. Tinha me aposentado já na área de salão, porque eu não tinha mais condição de fazer cabelo. Então aí nessa época eu comecei a querer me profissionalizar mais. O que é que eu tenho que fazer a mais para ter credibilidade com as pessoas? Para que as pessoas me enxerguem como uma profissional. Foi aí quando surgiu a oportunidade de fazer estética. Então, comecei a cursar estética. E aí eu comecei a amadurecer uma ideia.
E essa ideia começou a surgir na minha cabeça, porque eu tinha muitos clientes que sentiam falta de vir para o salão e fazer tudo. Sair completa. Fazer cabelo, fazer unha. Clientes que eram minhas clientes, que tiveram que se dividir. E eu tinha muito essa necessidade. Minhas clientes tinham muito essa necessidade. Então, eu comecei a amadurecer a ideia de alugar ou criar um local onde eu pudesse colocar, já que eu não poderia fazer mais, eu não tinha mais condição de saúde para fazer nada disso, tinha que terceirizar. Ter outros profissionais que fizessem cabelo, unha, maquiagem, coisas que eu não poderia fazer, mas que eu poderia indicar minhas clientes. E com isso, esses profissionais também iriam trazer clientes para mim. Uma troca, né? Seria uma troca. E aí eu comecei a amadurecer essa ideia, eu comecei a planejar. Pensei em fazer em São Vicente. Eu pensei muito. Você cogitou fazer lá? Cogitei muito, porque a minha clientela em São Vicente era uma clientela top. Você chegou a atender lá em São Atendi Vicente? 2 anos em São Vicente. Eu não atendo mais em São Vicente hoje, por opção minha, porque acabou se tornando muito cansativo. E tipo, acabou que aqui, graças a Deus, a agenda estava dando certo. E quando eu estava atendendo lá, eu deixava de estar atendendo aqui. Então eu comecei a pensar, poxa, eu estou deixando de atender na minha cidade, na comorbidade do meu lar, próximo da minha casa, está tudo perto, para ir lá para São Vicente, passar o dia atendendo, voltar para casa cansada, me arriscando, né, nos caminhos, porque, querendo ou não, é uma mulher, andava de moto, me arriscando nos caminhos, poder estar atendendo aqui, ganhando a mesma coisa. E comecei a ver que não dava mais certo, mas, assim, tinha dias que eu ia para São Vicente e eu atendia uma quantidade de pessoas exorbitante em um dia. Começou a um dia não dar mais conta e eu tinha que passar 2, 3 dias em São Vicente atendendo. E assim, eu começava de 7 horas da manhã a 8 horas da noite sem parar. Parava para comer alguma coisa, voltava. É uma demanda muito alta. E assim, eu não atendia mais porque não tinha vaga. São Vicente foi uma cidade que me acolheu. Então eu cogitei muito a possibilidade de ir para São Vicente, de ir morar em São Vicente. É uma cidade que ficaria perto da minha família, ficaria perto da família de Álvaro, e eu poderia inclusive colocá-lo para estudar em uma escola melhor, em Currais Novos, então ficaria perto de tudo. E eu cogitei mesmo essa possibilidade, passei muito tempo pensando nisso, não tinha coragem de dar o pontapé. E porque aí eu teria que estar deixando o Tenente Laurentina, eu iria vir talvez no final de semana atender o Tenente Laurentina, e aí quando ia ser meu dia de descanso, como é que eu ia fazer? E eu não tinha essa coragem de dar esse pontapé. E aí fui amadurecendo essa ideia, mas em tenente, quem seriam os profissionais que eu poderia chamar para trabalhar comigo, tenente e tal? E eu nunca fui aquela de querer divulgar, eu tô precisando. Então eu comecei, né, a pensar, a analisar quem poderia ser, e não compartilhava isso com todo mundo. Compartilhei com algumas colegas da igreja, ore por isso, eu estou com esse projeto aqui, mas eu não sei se vai dar certo, talvez seja uma dor de cabeça para mim, vamos orar por isso, me ajudem em oração, para que Deus direcione. E aí uma bela tarde, conversando com a Anaína tinha parado de mexer com o cabelo, tinha colocado a loja e queria voltar. Só que não tinha onde atender. Aí eu falei pra ela desse projeto. Eu tenho um projeto que é assim, assado. Vamos amadurecer essa ideia? Vamos. E aí a gente passou uns dias orando e pensando. E aí conversou com algumas pessoas mais experientes. E as pessoas e os conselhos foram de ir em frente, realmente. E aí a gente foi em frente. E surgiu a Clínica Esté, que é onde eu trabalho hoje. A Clínica Esté é uma bênção. Às vezes eu penso em mudar o nome, Estúdio Rayane Moraes, né, que é o que todo mundo está fazendo. Muitas pessoas chegam, por que Clínica Esté? Tem gente que chega me chamando de Esté. Tem muita gente que chega me chamando de Esté. Esté, aí depois descobre que não é Esté. Mas na época, como era uma parceria com outras pessoas, eu não quis colocar o meu nome.
apesar de que assim, era um projeto meu, que eu passei muito tempo sonhando, idealizando, mas eu acho que eu me sentiria um pouco egoísta, já que as outras profissionais que foram trabalhar comigo também eram profissionais de nome, de tempo de trabalho, então Também Esté tem um significado, né? não seria viável. E aí a gente começou a pensar qual nome a gente colocaria. Qual nome a gente colocaria? Estúdio, espaço, e não tinha esse nome, não tinha. E aí a gente pensou, vamos procurar um nome bíblico, porque nós somos cristãs, então a gente tem que de alguma forma fazer com que as pessoas vejam isso, que nós tememos a Deus e que a gente busca inspiração na Bíblia. E aí a gente começou a pensar, e aí um colega que não tinha nada a ver com o ramo, conversando com a gente, disse, Esté. Esté é uma rainha, para quem não sabe a história de Esté, muita gente me pergunta, por que Clínica de Beleza Esté? Às vezes eu digo, é um nome bíblico, eu dou uma resumida, mas eu nunca, a gente só explicou no dia da live, de inauguração, e depois a gente não estendeu muito esse assunto. Acho que depois eu vou até esticar mais esse assunto lá no Insta. Explicar por que Esté. Vou deixar o Instagram da clínica aqui embaixo para vocês irem lá conhecer. Essa é uma mulher bonita. Por Esté ter passado um ano em um spa, tem tudo a ver, né, com beleza. E por o nome Esté ser bem parecido com estética e leva bem para esse lado, aí a gente Esté. Um nome perfeito, mas espaço Esté não combinaria. E aí, como é clínica de beleza Esté? Mas clínica! O povo vai ficar pensando que é uma coisa muito grande, não sei o quê. Mas é a única coisa que combina e o projeto é de futuramente trazer outros profissionais. Se a gente for pensar de certa forma, é uma clínica de beleza. A pessoa chega e é atendido e é suprida as necessidades daquela pessoa. Ela sai de lá transformada. Então, se a gente for pensar dessa forma, é uma clínica de beleza. Então, vai ser clínica. Por mais que muita gente ignore, por mais que muita gente ache que a gente está querendo ser mais do que o que a gente é, mas vai ser clínica de beleza estética. Mas combinou muito o nome, clínica estética, clínica de beleza estética. E aí o povo amou a ideia. O povo adotou a ideia, as pessoas iam para ali, aí a gente começou a trabalhar muito para organizar. Em menos de um mês a gente tinha que deixar tudo pronto. E correr atrás das coisas e divulgar. E a Anaína veio, né, com mais 3 profissionais, cada uma fazia uma coisa bem. Uma mexia com o Instagram, outra fazia as divulgações, outra já era mais de detalhes de ajudar a gente a organizar. Então assim, a gente foi juntando as ideias e Rodrigo, meu irmão, também de dentro, sabe? E começou a juntar e o pessoal da igreja que se envolveu, teve muita gente que se envolveu e até nosso pastor começou a ajudar também e fazia um cartãozinho e de repente assim, aconteceu. Foi uma coisa tão abençoada que todo mundo queria ajudar, todo mundo queria fazer parte. As amigas da gente mandavam mensagem, ei, não deu pra ir aí agora conhecer, mas eu vou aí e tal. E até você veio depois, né? E teve muita gente assim, e no dia da inauguração, encheu. Quando a gente abriu, quando a gente chegou de manhã, ai meu Deus, não vai dar ninguém. Ai meu Deus, aquele velho medo, né? Aquele velho medo, né? De sempre. Mas aí a gente vai, estratégia de novo, minha filha. Vamos fazer um vídeo pegando só a gente. E vamos soltar no Instagram e o povo vai ver como é e o povo vai querer vir conhecer. E inauguramos e foi bênção. Foi muita bênção e muita coragem, porque aí a gente chamou o blog para tirar foto e divulgação, porque se não tiver, não dá tanto rock não. A gente tem que aprender a abrir mão, muitas vezes, de dinheiro, de comorbidade para ir para frente. Tem que abrir mão. Não tem como você colocar um negócio. Pode ser lindo, impecável, todos os detalhes. Se você não divulgar, as pessoas não vão conhecer. E às vezes você tem um lugarzinho bem pequenininho, bem simplesinho e super divulga. Todo mundo vai. Porque a divulgação é a alma do negócio. Com certeza, concordo demais. E aí a gente entendeu isso. E foi um tempo maravilhoso. Nós passamos pouquinho, acho que menos ou mais de um ano. Não estou lembrando agora. Nós passamos um pouquinho mais de um ano. Foi.
Um ano e pouquinho. E veio a pandemia, né? A pandemia veio para mexer com todo mundo. Porque todo mundo teve que se reinventar. Início de 2020, veio aquele momento que abalou geral. Comércio fechando, gente morrendo, ninguém sabia direito o que era coronavírus. Parecia que estava vindo uma onda gigante, que estava acabando com tudo e era todo mundo correndo para onde podia. Era o povo correndo para o supermercado, comprando feira de fardo, achando que ia ter que ficar literalmente isolado em uma ilha, né? Cada pessoa na sua casa. Cada casa era uma ilha. E todo mundo achou que a realidade ia ser essa por um tempo. E muita gente viveu essa realidade por um tempo. Até que a coisa não tinha fim. Como até agora ainda não teve, né? Ainda estamos vivendo essa realidade. Só que a gente está aprendendo aos poucos, e eu espero em nome de Jesus que com o tempo a gente aprenda totalmente a conviver com essa realidade de forma um pouco mais sociável. Hoje a gente torna isso como se fosse normal pra gente. Hoje é normal álcool gel, normal máscara, normal tudo ser reduzido. Eu mesma parei de trabalhar 3 meses. Eu não tinha coragem de fazer uma sobrancelha porque eu ia estar perto da pessoa e eu não sabia quem ia estar com Covid e eu não sabia se eu poderia estar com Covid e passar para alguém e eu não sabia como era aquilo, até que ponto poderia pegar, poderia passar. Coisas que a gente não sabia. Hoje a gente já sabe que a gente tem um pouco mais de liberdade porque tem as pessoas que são assintomáticas, né? Mas a gente já entende um pouco melhor sobre o Covid, a gente já sabe em qual estágio do Covid a gente pode transmitir. A gente já sabe mais ou menos como está avaliar nossa saúde, saber se está bem, se não está bem. Então, hoje a gente já tem uma certa liberdade a mais, né, no Covid. Mas aí na época veio o Covid e todo mundo teve que se reinventar e eu mesma fui para casa. Fui lá para Paz. Peguei meu filho, fui lá pro sítio e fiquei lá. Anaína teve que se reinventar de outra maneira e graças a Deus Deus abençoou e deu certo de novo. Graças a Deus. Ela teve que fechar a loja dela e ela ficou com um ponto em casa. E aí para ela não faria mais sentido tá pagando aluguel naquele momento onde a gente tinha que fracionar o dinheiro, porque cliente sumiu, o povo tinha medo disso. Salão parou de ser prioridade. Salão parou de ser prioridade, as pessoas só iam para o salão realmente quando estavam necessitados. Então, o fluxo do salão diminuiu. E naquele momento ela também teve que se reinventar. E aí ela foi para a casa dela, se reinventou lá na casa dela, né? E eu não quis ir com ela. Ela me convidou, eu não quis ir. Muita gente ficou, mas por quê? O povo não entendia. Por que essa separação e tal? Mas eu não quis ir porque Clínica era um projeto meu. Eu passei tantos anos para conseguir voar, de certa forma, sozinha, então não faria sentido eu regredir. Eu andei e eu estaria pulando lá para o início da escada, que foi quando eu comecei, que eu trabalhava para a Anaína. E assim a gente colocou isso de forma muito amigável, de forma muito sensata, muito madura. E ela entendeu o meu lado, eu entendi o dela, e aí eu fiquei com o Clínica Esté e ela seguiu o caminho dela, né? E aí, por enquanto, a Clínica Esté está com sobrancelha e depilação, só. Mas eu continuo naquela, observando, pensando, vendo se dá certo, vendo alguém, de olho nas pessoas, de olho nos profissionais. Então eu continuo naquela, a gente continua no mesmo lugar, não é meu, é alugado. Então eu pretendo ir para um lugar próprio. Quando eu for para esse lugar próprio, eu vou poder fazer do jeito que eu quiser, com salas. Vou poder dividir melhor e aí eu posso ver a possibilidade de colocar alguma loja lá dentro, alguma coisa nesse sentido. Ou até de atendimentos como eu sempre quis, que atendimentos mais voltados para a saúde, atendimento de nutricionista, de psicólogo, outros tipos de atendimento. Então, eu tô vendo aí, assim, amadurecendo as ideias, sabe? Pensando, e qual público eu quero atingir?
eu vou conseguir atingir o meu público da minha clientela oferecendo esse serviço? Então, eu tenho que analisar tudo isso, é uma análise constante. Eu nunca paro de analisar, mas eu só vou tomar alguma decisão quando eu tiver construído uma posição. O que é que eu quero realmente? Porque eu já me reinventei várias vezes e eu já tô meio que escabriada, tô meio que cansada de me reinventar. Então eu quero agir com mais cautela. Hoje, graças a Deus, eu não cheguei lá ainda, mas eu consigo me manter. Eu tenho uma clientela fiel, que tá ali comigo, tem um nome que, querendo ou não, tem uma credibilidade, as pessoas gostam do meu trabalho, as pessoas reconhecem o meu trabalho. E eu agradeço demais por isso, eu agradeço cada um assim, que olha para o meu trabalho com amor, com confiança, com lealdade. Isso é lindo, esse companheirismo, essa lealdade que existe entre o cliente e o profissional. Eu acho isso lindo demais, eu acho que isso aí é o X da questão. É o X da questão, porque eu agora consegui estabelecer, colocar em prática uma meta que eu já havia estabelecido há muito tempo, que era trabalhar de segunda a sexta e ficar com sábado e domingo livre. E meus clientes entendem isso. E eu pensei que muito cliente não ia entender, mas os clientes entenderam. E aí eu consigo flexibilizar um pouquinho. Eu atendi 1 hora, de 1h30, depois das 6h. E aí a gente vai conseguindo organizar os horários e vai dando tudo certo. E enfim, quando tem algum cliente que não pode de jeito nenhum na semana, eu dou o meu jeito, eu vou lá no final de semana, eu atendo. Eu acho que do mesmo jeito que as pessoas me compreendem e aceitam que eu trabalho de segunda a sexta, vai ter momentos que a pessoa não vai ter condições de vir de segunda a sexta e eu também vou ter que compreender aquela pessoa. Então tem que ter isso, tem que ter essa parceria, tem que ter esse jogo, tem que ter essa troca de favores, de gentileza, sabe? Eu entendo que sempre tem que ter isso. E aí é assim que a gente está caminhando. Agora, a meta agora é construir a Clínica Esther. E talvez mudar para algum... Não sei se eu vou ter coragem de mudar esse nome algum dia, porque Clínica Esther tem história. Esse nome tem história. E é uma história bem emocionante, bem marcante. Eu passei muito tempo chorando quando eu lembrava de Clínica Esther. Eu senti muito a falta das meninas quando elas saíram. Eu senti demais. Demorou para me recuperar. Mas foi uma mudança muito drástica, né? Foi uma mudança e veio junto com a pandemia e veio junto com tantas outras mudanças e veio emocional demais. Então assim, eu me apego muito a pessoas e eu me apeguei totalmente àquilo. Demorou para mim conseguir voltar à minha rotina normal, mas graças a Deus eu consegui. E agora o próximo passo é realmente ir para um prédio próprio, né? Construir a Clínica Beleza Esther, onde tem outras coisas aí, outros sonhos que eu não vou revelar agora, mas aí tem uns sonhos bem maiores do que Clínica Beleza Esther, que muitas pessoas com quem eu já conversei acham que Tenente Laurentino não tem suporte para isso, mas eu acho que tem e vai dar certo. Eu vou colocar em prática, não sei quando ainda, não sei ainda quando, mas como vai ser eu já sei. Já tá tudo notado, tá tudo planejado e vai ser um pipoca, assim. Eu espero que seja, sabe? O tempo é o de Deus. Pode ser que seja daqui a 10 anos. Pode ser daqui a Pode ser daqui a 1 ano. Mas vai acontecer e eu acredito que tem tudo para dar certo. E assim, vai ser outra reviravolta. Eu também acredito que vai dar certo. Porque vocês viram, né, que ela é usada mesmo e que ela bota em prática e que ela faz acontecer. E eu sei que tudo que primeiramente ela tem muito Deus, assim, ela coloca muito nas mãos de Deus. E eu sei que quando Deus permite é porque tem que ser, porque tem que dar certo. Então é isso, gente. Essa foi a primeira história de sucesso aqui desse quadro, né? Desse novo quadro aqui do canal. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei ouvir a história de Rayane. Eu ouvi mais do que eu já sabia, né? Porque
Muitas coisas a gente não sabe e hoje foi perfeito. Saber tudo assim, os mínimos detalhes, saber o que acontecia realmente por trás das câmeras, entre aspas. Então foi muito bom ouvir, eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada, Rayane, por ter vindo, por ter sido a nossa primeira convidada aqui, por ter topado participar desse projeto e por ter aberto seu coração aqui pra gente. Foi um prazer imenso, imenso, imenso. Você nem imagina como eu tô feliz, como eu tô feliz em saber que você começou lá comigo, que hoje você se tornou aí uma maquiadora top, uma blogueira top. Minha história também é uma história de sucesso, tá? É, sim. E eu lembro assim, de vezes que às vezes eu chegava e dizia, Duda, não é assim não, Duda, não sei o quê, e você com muita humildade aceitava, conversa. Assim, é muito, muito bom saber que você hoje se tornou aí essa mulher incrível e saber que eu tô sendo convidada para me contar a minha história. Lisonjeadas as duas. Muito feliz nesse momento. Tem muitas coisas assim que a gente acaba esquecendo e na conversa vai passando pelo sentido. Mas foi muito bom estar aqui, foi muito bom contar uma parte de tudo isso. Eu esqueci de mencionar das outras meninas que eu ensinei também. Né? Tiveram muitas, viu, nessa escola? Foi. Já passou muitas meninas por lá. E eu fico muito, muito, muito feliz quando eu vejo essas meninas se dando bem, se tornando profissionais, como hoje tem manicure aí requisitada, tem pessoas como você, profissional aí de maquiagem, de venda, de marketing. Eu sei que é o seu potencial, eu sei que foi você que se tornou essa mulher. E eu fico muito feliz em fazer parte da sua história. E eu fico muito feliz em fazer parte da sua. Então, gente, se você tem uma história de sucesso ou conhece uma história de sucesso e quer muito que apareça aqui nesse quadro, por favor, fale comigo lá pelo Instagram ou aqui mesmo nos comentários, indicando aí uma história. Eu tô aí só de olho, só vendo. Tem algumas pessoas em mente. Alguns de vocês também indicaram pessoas. Então, se você conhece alguém, comenta aqui nos comentários. É isso, um beijo. Até o próximo vídeo e tchau!